Olá pessoal, hoje nós vamos estudar o conteúdo de Geografia. Dinâmica populacional brasileira. População é um conjunto de pessoas de um determinado lugar, por exemplo, a população escolar, do bairro, do município, da unidade, da federação ou do país. Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil conta com mais de 200 milhões de habitantes com diferentes características físicas e culturais em razão da nossa história de povoamento, que promoveu uma miscigenação entre diversas etnias, formando a atual população brasileira. A diversidade cultural brasileira é fruto da influência histórica dos vários povos que ajudaram na construção do país, além dos indígenas que habitavam o território antes da colonização. Outros grupos étnicos contribuíram para a diversidade cultural do Brasil, entre eles portugueses, africanos, alemães, italianos, poloneses, holandeses, sírios, espanhóis, libaneses, japoneses, etc., que colaboraram para o desenvolvimento do território e para a construção da identidade da população brasileira. Observe a tabela a seguir e veja o quanto cresceu a população do Brasil desde o primeiro censo realizado em 1872, quando o nosso país ainda era uma monarquia e governado pelo imperador Dom Pedro II. Perceba que no primeiro censo, em 1872, havia quase 10 milhões de habitantes. Já em 2010, esse número aumentou consideravelmente, chegando a 190.755.799 habitantes. A partir de 1940, o IBGE passou a conduzir e administrar a pesquisa do censo, realizada até os dias de hoje, a cada 10 anos, que coleta dados sobre a população do país e sua condição de vida. Estava previsto um censo para o ano de 2020. Devido à pandemia, o censo foi transferido para 2021. O IBGE disponibiliza em seu site projeções recentes do número total da população brasileira e das unidades da federação. Para 2021, essa previsão é de aproximadamente 212.700.000 habitantes. Vamos na leitura do texto. Dinâmica populacional. Dinâmica populacional é o estudo da variação na quantidade dos indivíduos de determinada população. Já o conceito de população pode ser definido como um conjunto de pessoas que residem em determinado território, que pode estar constituído em uma cidade, um estado, um país ou mesmo o planeta todo. Tal população pode ser classificada ainda segundo sua religião, nacionalidade, local de moradia, urbana e rural, atividade econômica, ativa ou inativa. E seus respectivos comportamentos são objetos denominados de indicadores sociais. Estuda as variações na quantidade da população. Está se referindo aos indicadores sociais, tá? Observando os elementos do crescimento e da estrutura da população. Alguns indicadores, a mortalidade é calculada a partir da relação entre o número de óbitos em determinado ano por 1.000 habitantes. Natalidade é calculada com base no número de nascimentos de um dado ano e depois multiplica-se o resultado por 1.000. Crescimento da população brasileira. Conheça o ritmo do crescimento da população brasileira e até quando esse processo vai continuar acontecendo. O censo demográfico, que é uma contagem da população realizada pelo IBGE a cada 10 anos, revelou que a população brasileira em 2010 era de 190 milhões de habitantes. Em 2013, as estimativas apontaram que esse número já tinha ultrapassado os 200 milhões de pessoas. Apesar dessa grande diferença, você sabia que a população do nosso país está aumentando em uma velocidade menor do que antes? Mas por que isso acontece? Primeiramente, devemos lembrar que a população de um determinado local cresce de duas formas distintas: com o número de nascimentos subtraído pelo número de mortes, crescimento vegetativo, e com o número de pessoas que entraram no país, subtraído do número de pessoas que saíram do nosso território, que é o saldo migratório. O que acontece é que o número de nascimentos vem se tornando menor nos últimos anos. Além disso, o crescimento migratório só tem impacto no nosso país no período colonial.
A diminuição nessa taxa de natalidade se deve principalmente ao controle através dos métodos contraceptivos e ao aumento do planejamento familiar, de modo que as famílias estão preferindo ter geralmente 1 ou 2 filhos no máximo. O que acontece é que o número de nascimentos vem se tornando menor nos últimos anos. Além disso, o crescimento migratório só tem impacto no nosso país no período colonial. A diminuição dessa taxa de natalidade se deve principalmente ao controle através dos métodos contraceptivos e ao aumento do planejamento familiar, de modo que as famílias estão preferindo ter geralmente 1 ou 2 filhos no máximo. Então vamos ler aqui sobre a população brasileira. A população brasileira no início da década de 2010 ultrapassou 190 milhões de habitantes. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, desde o século XX, o número de habitantes do nosso país cresceu mais de 10 vezes. Mas quais são as características dessa população? Do total de pessoas que vivem no Brasil, 51,8%, um pouco mais da metade, são mulheres e 48,5% são homens. Dividindo a população por cor, 47,7% das pessoas declaram-se brancas, 43,1% declaram-se pardas e 7,6% declaram-se negras. Esses dados são do Censo Demográfico de 2010. E se compararmos ao Censo Demográfico de 2000, representa um aumento da população negra e parda, além da diminuição das pessoas que se declaram como brancas. Com a análise dos dados demográficos disponibilizados pelo Censo Demográfico do IBGE, é possível concluir que a população brasileira, em sua maioria, é urbana, ou seja, mora na cidade. Aqui tem uma tabela: estimativa da população residente no Brasil, unidade de federação, com data de referência de 1º de julho de 2017. Então, aqui é Brasil e unidade de federação e a população estimada, tá? Então, o Brasil tem esse tanto aqui, 207.660.929 habitantes. Aí a região norte tem esse, aí tem os estados da região norte. Aí vem a região nordeste, número de habitantes e o número de habitantes de cada estado. Aqui da região sudeste, o número total da região sudeste e o número total de habitantes de cada estado. E da região sul também. Agora vamos à distribuição da população brasileira. Há muita gente no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE. A população está estimada para 2014 em mais de 202 milhões de pessoas. Mas como o nosso país possui uma área territorial de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, significa que nós temos uma média de mais ou menos 27 pessoas para cada quilômetro quadrado, ou seja, tem espaço para todo mundo. O grande problema é que a população brasileira distribui-se irregularmente no nosso território. E o que isso quer dizer? Isso significa que algumas pessoas em algumas regiões se concentram mais pessoas, enquanto em outras há mais espaço sobrando. Até porque precisamos de lugares em que a natureza esteja mais preservada, livre de cidades, grandes fazendas e outras atividades humanas. Como podemos ver, a distribuição da população brasileira é muito limitada às zonas litorâneas do país. Isso se deve aos motivos históricos e geográficos, que vêm desde o período da colonização e os períodos posteriores. Por exemplo, a grande concentração econômica e política do Brasil no sudeste brasileiro, sobretudo nos séculos XVIII e XIX, fez com que a maior parte dos habitantes do país se concentrasse nessa região. Em números gerais, a distribuição da população brasileira efetua-se da seguinte forma, de acordo com os dados do Censo Demográfico de 2017. Então está aqui, Brasil, unidade e população estimada, região centro-oeste, tá? Que estava faltando lá naquela tabela. A diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade, entre os quais podemos citar vestimenta, culinária, manifestações religiosas, tradições, entre outros aspectos.
O Brasil, por conter um extenso território, apresenta diferenças climáticas, econômicas, sociais e culturais entre as suas regiões. Os principais disseminadores da cultura brasileira são os colonizadores europeus, a população indígena e os escravos africanos. Posteriormente, os imigrantes italianos, japoneses, alemães, poloneses, árabes, entre outros, contribuíram para a pluralidade cultural do Brasil. As diferenças culturais são essenciais na formação de um povo e em todas as sociedades, pois são as diferenças que fazem a diferença. É a diversidade que oferece a oportunidade de conhecer o outro, de respeitar, entender, analisar e estudar os conhecimentos culturais passados, na busca de enriquecer as diversas culturas no presente. Densidade demográfica corresponde à distribuição da população em determinada área, também chamado de densidade populacional ou população relativa. Esse índice demográfico representa, portanto, uma média entre a área de um determinado lugar e o total de habitantes que nela se encontram. O resultado obtido por meio do cálculo da densidade demográfica permite analisar a população de um determinado local. Como ela é distribuída e quais são os fatores que influenciam os níveis de concentração de indivíduos em uma mesma área. Então, agora nós vamos para as atividades. Atividade 1. A formação do povo brasileiro e a grande diversidade existente em nossa cultura, relacionando com as informações discutidas e com fatos e processos de nossa história, como o encontro do português com o indígena, a colonização portuguesa, a vinda dos negros para o Brasil, a chegada dos imigrantes, etc. Porque a diversidade é um fator determinante na formação do nosso povo, tá? Então, a resposta da número 1 vai estar aqui nessa parte aqui, ó, tá? Onde fala da diversidade cultural. Então, aqui você vai achar a resposta da número 1. E aí, o que você entende por diversidade também vai estar nessa parte do texto. Atividade 2. Observe o gráfico que representa o crescimento da população brasileira ao longo da tabela. População brasileira, aí o ano e o número de habitantes em milhões, tá? Então, são 17 milhões, 21 milhões, 47 milhões, 70 milhões, 119 milhões, 170 milhões e 191 milhões. Aqui são os anos: 1900, 920, 40, 1960, 1980, 2000 e 2010. Então, você vai observar essa tabela aqui e vai responder qual era a população do Brasil em 1900. Isso aqui tá fácil, né? Atividade 3, ainda sobre o gráfico, qual a população do Brasil em 2010? Então, você vai observar e vai responder. Qual foi o crescimento da população brasileira entre 1900 e 2000? Então, você vai pegar o número que está em 2000 e diminuir com 1900 para chegar no resultado, tá? Atividade 5. Defina o que é população. Essa resposta você vai achar lá no comecinho do texto, tá? Atividade 6. Um dos conceitos mais utilizados pela geografia é o conceito da densidade demográfica. O uso desse dado tem como objetivo. Aí você vai ler sobre o que é densidade demográfica, que também está nessa parte do texto. E vai marcar a alternativa correta aqui. Atividade 7. Pesquise no texto mesmo, tá? O que significa IBGE. Então, IBGE é a sigla de um órgão. E tá citado no texto, tá? É só ler lá que você vai achar. A população brasileira distribui irregularmente pelo nosso território. Isso quer dizer que... Então, esse aqui também está lá no texto, tá? Por que a gente pode dizer que distribui de forma irregular? 9. De acordo com os estudos sobre a distribuição da população em nosso país, responda: qual é a região mais populosa e a menos populosa? Qual é o estado mais populoso e o menos populoso? E quais fatores influenciam a distribuição da população em determinada região? Então, está tudo, isso aqui está naquela tabela lá do texto, primeira tabela.
E esse aqui está dentro do texto, tá? Os fatores que influenciam a distribuição da população em determinada região. 10. Atividade 10. Desigualdades. Vamos ler o texto. As desigualdades econômicas e a dificuldade de determinadas regiões em que se inserem na economia nacional possibilitou a ocorrência de uma urbanização diferenciada em cada uma das regiões brasileiras. A região Sudeste, por concentrar a maior parte das indústrias do país, foi a que recebeu grandes fluxos migratórios vindos da área rural, principalmente da região Nordeste. Na região Centro-Oeste, o processo de urbanização teve como principal fator a construção de Brasília, em 1960, o que atraiu milhares de trabalhadores, a maior parte deles vindo das regiões Norte e Nordeste, desde o final da década de 1960 e no início da década de 1970. O Centro-Oeste tornou-se a segunda região mais urbanizada do país. A urbanização na região Sul foi lenta, até a década de 1970, em razão de suas características econômicas de predomínio da propriedade familiar e da policultura, pois um número reduzido de trabalhadores rurais acabavam migrando para as áreas urbanas. A região Nordeste é a que apresenta hoje a menor taxa de urbanização no Brasil. Essa fraca urbanização está apoiada no fato de que dessa região partiram várias correntes migratórias para o restante do país. Além disso, o pequeno desenvolvimento econômico das cidades nordestinas não era capaz de atrair a sua população, a sua própria população rural. Até a década de 1960, a região Norte era a segunda mais urbanizada do país. Porém, a concentração da economia do país no Sudeste e o fluxo de imigrantes dessa região para outras regiões fez com que o crescimento relativo da população urbana regional diminuísse. Então, esta aqui é a fonte do texto. Agora a pergunta. O desenvolvimento industrial brasileiro ocorreu de forma desigual nas diferentes regiões do Brasil. Em qual região houve maior concentração das indústrias? Então, de acordo com o texto, qual é a região que teve maior concentração de indústrias? O que justifica essa maior concentração? Comente. Então, está tudo aqui nesse textinho, tá? Por que determinada região teve maior concentração de população? Aqui são as atividades de recuperação, que é como uma prova, tá? Vocês vão ler as perguntas e vão responder, tá? São 10 perguntas. E são as atividades de recuperação. Não, na verdade são 14. Então é isso. Qualquer dúvida, estou online das 13 às 17.